primeiro ano, então estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa nossa videoaula, então, a gente vai dando continuidade lá no nosso livro, só que volume 2. Vocês já estão aí, então, com o livro volume 2, e lá, então, no volume 2, capítulo 2, ou seja, rumo ao século XX, desdobramentos e inovações nas artes. Quando fala rumo ao século XX, seguinte... Os movimentos artísticos, que ainda vamos ver aqui nesse capítulo 2, que ocorreram e se desenvolveram no século XIX, eles vão ter grande influência na arte do século XX. Ou seja, o início do século XX na Europa, depois, ao longo do ano, nós vamos estudar isso, ficou marcado pelas famosas vanguardas europeias. Ou seja, o início do século XX na Europa teve o desenvolvimento de vários movimentos artísticos ao mesmo tempo. Não foi um a cada década, a cada século, não. Vários movimentos artísticos, cada um com suas características e todos ao mesmo tempo, no início do século XX. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. Podemos aí dizer o abstracionismo, podemos falar do cubismo, do expressionismo, do dadaísmo, do fauvismo, do futurismo, do surrealismo. Ou seja, podemos citar essas vanguardas. Então, essas vanguardas, todas elas, como eu falei, desenvolvidas no início do século XX, elas vão sim ser influenciadas por esses movimentos artísticos desenvolvidos aqui no final do século XIX. Um desses movimentos já estudamos, o impressionismo. Outros movimentos nós vamos aqui estudar nesse capítulo, como os nabis, como os neoimpressionistas, que vão ter sim uma grande influência sobre a arte do século XX. Então, no livro de vocês, lá na página 342. Então, peço para vocês abrirem o livro na página 342 e irem, então, acompanhando esse nosso novo assunto. O que acontece, pessoal? Qual o ambiente para o desenvolvimento de novas correntes artísticas ainda no final do século XIX? O que acontece? Vimos que a arte predominante, então, à época, era o impressionismo, na segunda metade do século XIX. O impressionismo, que, como nós sabemos, tinha como principal característica trabalhar ao ar livre para captar a incidência dos raios solares sobre os objetos. Era a principal característica dos impressionistas. E aí, alguns artistas anti-impressionistas, eles vão querer evoluir essa corrente artística. Ou seja, eles vão querer, como o próprio livro de vocês falam aí, propor uma solução objetiva ao problema da representação visual. Por quê? Para a arte neoclássica, realística, impressionista, a temática ali retratada ainda continuava sendo uma temática fruto da observação do artista da realidade. Ou seja, eram temáticas, personagens, objetos, paisagens que eles pintavam ali na tela e que eles então observavam ali na realidade. Então, alguns artistas, eles vão querer retratar em suas telas não o que se vê, mas o que se pensa, o que se imagina, ok? Então, alguns artistas vão querer fazer isso. É daí aonde vai ser o pontapé para as vanguardas europeias, que a gente falou no início dessa videoaula. Todas as vanguardas europeias, as suas obras são frutos do imaginário, tá certo? Do imaginário do artista, do subconsciente, ou seja, do seu interior, tá certo? Então, alguns artistas, eles vão criticar o impressionismo, que mesmo com aquelas características, representava temas da realidade. E outros vão criticar o impressionismo querendo propor um trabalho através da cor. Ou seja, vamos sim pintar aí personagens, vamos sim aí pintar paisagens extraídos da nossa realidade, mas a cor aí vai ficar a nosso cargo, a nosso critério. Então, vão ser aí duas correntes que vão surgir após o impressionismo, o criticando e, consequentemente, criando novas tendências artísticas. Uma corrente vai, então, criticar essa representação da realidade, ou seja, pinturas que representavam a realidade ou temas extraídos da realidade, e um outro grupo que vai criticar a questão da cor, aonde eles vão propor o uso de cores extraídas do seu interior, da sua vontade também, ok? E aí,
antes de falarmos dessas novas correntes contrárias ao impressionismo, teve uma corrente artística de evolução do impressionismo, ainda ligada ao impressionismo, mas de evolução, que foram então os famosos neoimpressionistas, ou pós-impressionistas, ou pontilhismo, ou divisionismo. Então há uma corrente artística que pegou as características do impressionismo e deu uma evoluída. Algumas características permaneceram, outras eles criaram, ou seja, evoluiu o movimento. Esse movimento então ficou conhecido como neoimpressionismo, pós-impressionismo, divisionismo, pontilhismo. Tem todos esses nomes. E por que pontilhismo ou neoimpressionismo? Foi então uma corrente em que houve um estudo científico sobre determinados meios de fazer uma arte nova. Que foi então que se criou então um movimento aonde se unem pontos e esse conjunto de pontos unidos, eles vão então constituir uma imagem, ou seja, um objeto, um personagem, uma paisagem. Essa nova técnica de produzir arte utilizando pontos uniformes unidos se chamou então de pontilhismo. Então o pontilhismo ou divisionismo, porque os pontos eram unidos, mas ficavam assim, divididos. Ou seja, o pontilhismo ou divisionismo ou neoimpressionismo ou pós-impressionismo foi então uma corrente artística em que uniu pontos uniformes, sendo que esses vários pontos uniformes unidos, eles então constituíam uma imagem. Quem foi que criou essa corrente artística? O famoso artista francês Georges Seurat. Também vai se ligar a esse movimento artístico o Paul Cigano, mas quem criou foi o Georges Seurat, ok? O Georges Seurat vai criar essa nova técnica do pontilhismo a partir de estudos científicos existentes à época. Ou seja, em 1839 existia um livro desse escritor aí, o Eugène Chevreul. O Eugène Chevreul, ele dizia o seguinte, que as cores complementares elas são influenciadas pelo brilho e pela justaposição. Vão ser duas características do pontilhismo. O uso, a busca por um brilho na pintura e a questão da justaposição. Daqui a pouco a gente fala melhor. Um outro estudo que influenciou o Georges Seurat a construir essa corrente artística do pontilhismo foi o estudo desse físico alemão Hermann von Helmholtz. Esse escritor, ele desenvolveu a famosa teoria tricomática, onde diz que o nosso globo ocular ele é tripartido, tem 3 fases, funções, Então, o que é que acontece? Dizia, pegando esse estudo do Hermann von, o Georges Seurat vai dizer o quê? Que eu vou então construir na minha pintura a partir de pontos uniformes. E como o nosso olho tem uma enorme capacidade de entendimento, o nosso olhar então ele vai unir esses pontos e vai dar para distinguir ou vai dar para conhecer aquilo que eu quis representar. E também vai dar para perceber os efeitos ópticos que esses pontos uniformes estão provocando sobre o olhar. Tá certo? E aí, pesquisando um pouco mais, aqui estão 5 características, não tem no livro de vocês, não tem em outros livros, aqui é uma pesquisa pessoal, e aí eu coloquei nesse slide para vocês, que é então as características gerais do movimento pontilhista. Olha aí, primeira característica, eles vão prezar por pintar utilizando a tinta a óleo, ok? Porque a tinta a óleo, ela demorava a secar, poderia voltar e corrigir alguma coisa que eles queriam fazer, mas também ela não escorria, porque como a pintura é produzida com pontos uniformes para constituir a imagem, não pode escorrer. Se a tinta escorrer de um ponto para outro, acaba com o efeito óptico, acaba com a pintura. Segundo, aqui é uma característica lá do impressionismo que os pós-impressionistas preservaram, que é dar preferência a pintar ao ar livre, ou seja, em ambientes abertos, principalmente para captar o brilho das coisas. Terceira característica, olha aí, movimento artístico que se fundamenta em estudos científicos das cores, como nós vimos, 2 estudos, de um físico alemão e de um escritor. Ou seja, são esses estudos que vão balizar o pontilhismo, principalmente o estudo das cores, porque as cores
unidas umas às outras através de pontos uniformes, sim, podem constituir uma imagem, mas também podem produzir aquela característica 4, ó, efeitos ópticos. Olha aí, ó, quarta característica, uso da técnica da justaposição. A justaposição, pessoal, é nada menos, nada mais, você alinhar um ponto do lado do outro, tá certo? Se você observar, pesquise, pinturas pontilhismo, de longe, você capta, através do olhar, a imagem. Pronto, o artista quis pintar isso aqui, tá certo? Mas se você olhar bem de perto, lá vai estar vários pontos justapostos, ou seja, um do lado do outro, praticamente todos do mesmo tamanho, tá certo? Então é esse efeito óptico que a justaposição provocava. Por quê? Os pontos uniformes, um do lado do outro, tá certo? E aí, quando você vê distante, você vê a imagem, mas não vê esses pontos que constituem a imagem, causando esse efeito óptico, então. E por fim, pinturas que valorizam a natureza, ou seja, os pontilhistas eles vão pintar, como o próprio nome está dizendo, principalmente paisagens. Eles vão preferir por pintar paisagens. E aí, aqui está uma das obras-primas, né, do artista Georges Seurat. Você vê então a obra O Circo. E aí, se você percebe a obra como um todo, mas se você chegar próximozinho da tela, você vai observar que são milhões de pontinhos justapostos, ou seja, uniformes, um do lado do outro, constituindo essa imagem aí, tá certo? E aí, um outro importante artista do movimento do pontilhismo, divisionismo, pós-impressionista, foi o Paul Signon. É bastante curioso suas pinturas, porque o Paul Signon ele vai pintar temas relacionados ao mar. Por quê? Durante sua vida, ele vai possuir cerca de 30 barcos, provando que ele gostava de barcos, de navegar. E aí, ele vai juntar o útil ao agradável, porque ele vai sair navegando pela Europa e, consequentemente, ele vai se utilizar da técnica do pós-impressionismo para representar as mais diversas paisagens que ele vai encontrar enquanto ele navega. As mais diferentes cores, tonalidades, luzes que ele vai encontrar ao longo que ele navega. Uma de suas principais obras é essa aqui de cima, ó, Boia Vermelha, aonde através dos pontos justapostos do uniforme você observa ali, ó, que ele criou o reflexo. Aqui é outra obra dele, ó, em um porto francês. Então você vai observar que ele sempre vai pintar temáticas relacionadas ao mar. Geralmente ele chegava em determinado porto, atracava ali seu barco e começava a pintar aquela paisagem, com aquela luminosidade, com aquela cor. Depois ia para outro porto, de outra cidade, de outro país, e aí a cor, a luminosidade já era outra. Então ele se deixou muito influenciar por esse ambiente relacionado ao mar. Tá certo, pessoal? E aí, aqui a gente vai sair agora aí do pós-impressionismo, do pontilhismo, e vamos então agora rumo ao século XX. Artistas que vão criar uma técnica de produção artística que vai influenciar artistas lá no século XX. O primeiro deles, Paul Cézanne, tá certo? O Paul Cézanne é muito interessante suas obras. Por quê? Os impressionistas eles então valorizavam aquilo que muda, já ele não. O Paul Cézanne ele vai sim ser um artista impressionista, só que ele vai querer evoluir. Ele então vai se desligar do movimento impressionista, que priorizava captar aquilo que muda, porque à medida que os raios solares vão se distanciando, vai se apagando, a cor, a tonalidade dos objetos vai mudando. Então isso deixou de ser interessante para ele. E aí ele percebeu o quê? Eu quero retratar nos objetos, nas pessoas, nas paisagens, aquilo que não muda. E o que é que não muda? A forma. A forma das coisas, ela não muda. A forma dos objetos, a forma das pessoas, ela não muda. Então ele vai querer captar a forma das coisas. E aí, aonde a gente entra nas duas principais características dele. Ou seja, ele vai então querer representar em suas pinturas as formas de pessoas, principalmente de natureza morta, ou seja, de frutas, de forma
geometrizadas. Ou seja, sempre ele vai buscar representar formas de objetos, formas de naturezas mortas, formas de pessoas de forma geometrizada. Em tudo ele vai converter em elementos, ele vai converter os elementos naturais em formas geométricas. Tudo ele vai querer representar relacionado a formas geométricas. É essa característica que vai influenciar lá no século XX um dos maiores artistas do século XX, Pablo Picasso, que vai criar a vanguarda europeia conhecida como cubismo. Olha aí o Paul Cézanne no século XIX, criando uma técnica de pintura que lá no século XX influenciou Pablo Picasso a criar o cubismo. Ou seja, foi essa característica dele, essa busca por representar as coisas, as formas das coisas, de forma geométrica. Uma outra importante característica dele, pessoal, é a superação da perspectiva tradicional. Ou seja, a perspectiva tradicional é aquela perspectiva que é bem calculada, proporcional. Ou seja, digamos que tal objeto, na realidade, está a essa distância de um outro. Quando eu, então, transferia para a pintura, proporcionalmente essa perspectiva, essa distância tem que ser a mesma. Mas ele, o Paul Cézanne, ele não vai querer, tá certo? Trazer esse respeito da perspectiva para as suas pinturas. Ou seja, a distância do objeto a outro na realidade, lá em sua pintura, não é a mesma, é a que ele bem entende. Então ele quebra com a regra da perspectiva tradicional, criando uma sua própria perspectiva. Ou seja, o distanciamento, por exemplo, o distanciamento dessa árvore aqui, ó, o distanciamento, só um instante, o distanciamento, ou a distância, né? A distância dessa árvore para essa montanha não necessariamente é proporcional, tá certo? Essa perspectiva não pode ser, não devia ser proporcional. Ele produziu essa distância ao seu bel prazer, para valorizar o objeto, principalmente para valorizar o objeto, ok? Em suas pinturas, como eu falei, ele vai se destacar principalmente como artista produtor de pinturas relacionadas a temáticas de naturezas mortas, artista das maçãs. Ele vai pintar várias maçãs, era a sua principal temática que ele então produziu, tá certo? E aí vem uma outra corrente, os nabis. Os nabis, eles também vão trabalhar uma questão importante, a cor. Então, o que os nabis diziam? Os nabis diziam que as cores dos objetos representados na pintura não precisavam ser os mesmos da realidade. Você podia fugir, tá certo? Consequentemente, eles diziam que essas cores eram reveladas por eles de forma mística. É por isso que esses artistas ficaram conhecidos como nabis, porque nabis significam, olha aí, ó, profetas. Eles diziam que eram os responsáveis por revelar essas cores dos objetos, que não necessariamente eram os mesmos da realidade. Se destacaram nessa corrente artística com ligações místicas, porque diziam receber revelações das cores para serem representadas nas pinturas, Pierre Bonnard e Edouard Vuillard. Esses dois foram os principais artistas nabis. E aí eu trouxe uma forma para vocês, ó, as cores naturalistas, ou seja, essas cores que são da natureza, eles vão realçar, melhorá-las. Segunda característica, ó, personagens, objetos, paisagens próximos da abstração. Ou seja, você vai dar para identificar o que eles estão querendo pintar, mas com um pouco de dificuldade. Você pode perceber aqui, ó, essas duas pinturas, dá para você perceber que eles quiseram representar uma paisagem, mas não está com tanta riqueza de detalhes. Aí o que acontece? Se aproxima da abstração, que é uma corrente vanguardista lá do século XX, o abstracionismo. Então, os artistas abstratos lá do século XX, com certeza se influenciaram por essa técnica dos nabis. E, por fim, a terceira característica está aí, ó, interiores com personagens dominados por intimidade misteriosa. Ou seja, aqui você pode ver, ó, tipo, quem sabe aqui uma pessoa ou pessoas, né, uma pessoa ou pessoas aí em um ambiente misterioso, revelador, porque assim como as cores, os personagens eles também inseriam em ambientes misteriosos, tá certo? Reveladores. Uma outra corrente artística, os Fauves. Os Fauves por quê? Esses artistas,
eles expuseram suas obras no Salão de Arte de Paris e, consequentemente, foram duramente criticados. Ficaram sendo chamados de Fauvres, que significa feras. E aí eles pegaram essa crítica e colocaram o nome de sua corrente artística. E aí os principais artistas fauvistas foram o Henri Matisse, André Derames e o Georges Braque. E os principais aspectos dessa corrente dos Fauvres também é em relação à cor. Se os nabis diziam que suas cores eram reveladas, tá certo? De forma mística, aqui as cores deles são pura e simplesmente não relacionadas à realidade. Por isso que eles foram criticados, por representar personagens, objetos, paisagens com cores que não eram as suas da realidade, ok? Por isso que eles foram criticados. Suas principais características, ó, simplificação das formas, ou seja, as formas que eles representam não são iguais da realidade, não têm as mesmas proporções da realidade. É só você observar essa obra aqui, ó, do Henri Matisse, conhecido como A Dança. Os corpos humanos aí, eles não possuem as mesmas formas, proporções da realidade. Assim como essa paisagem aqui, ó, não tem a mesma forma, as mesmas proporções da realidade. Sugestão de formas e cores, ou seja, se há uma simplificação das formas, é porque eles não são as mesmas da realidade. Portanto, as formas são sugeridas. As formas dos objetos, das paisagens, dos personagens, o artista cria ao seu bel prazer. Assim como eu falei, as cores. As cores também das paisagens, dos objetos, dos personagens, eles criam ao seu bel prazer. E as suas cores são puras, ou seja, eles não misturam uma cor A com uma cor B para dar uma cor C. Não, eles utilizam as cores puras, primárias, porque aí é século XIX, final do século XIX, intenso desenvolvimento industrial, viveram aí o período da segunda revolução industrial, então cores eles tinham bastante, tá certo? Então, são as três principais características desses artistas conhecidos como fauvistas, ok? E aí, para nós finalizarmos, vamos ter um outro importante artista do final do século XIX, que vai produzir uma arte que também vai influenciar o século XX, o Paul Gauguin. O Paul Gauguin também iniciou-se como impressionista, mas em 1884 ele vai criar uma arte com características próprias. Ele não quer mais representar personagens, objetos, paisagens urbanas, porque no final do século XIX ele vivia em um ambiente de desenvolvimento industrial, de crescimento das cidades. Aquilo deixou ele frustrado, deixou ele pirado. Então, o que ele preferiu? Fugir desses centros urbanos, desses centros industriais e ir para lugares com pessoas comuns, lugares mais calmos. E aí, ele vai perambular pela Bretanha, Panamá, aqui na América Central, Martinica, e ele vai se fixar no Tahiti, uma ilha da Polinésia, uma ilhazinha que fica no oceano, bem no centro do Oceano Pacífico. Ele vai então se fixar lá, ele vai se encantar pelo local, pela paisagem, pelas pessoas. Suas obras de maior sucesso, as suas obras de maior sucesso são desse período que ele viveu no Tahiti, tá certo? Aonde ele vai representar as pessoas, a paisagem típica do Tahiti. E aí tem as suas principais características. Uso arbitrário da cor, ou seja, os seus personagens eles vão possuir a cor que ele bem entende. Tipo, vai ter uma obra dele, depois vocês podem pesquisar, Cachorro Laranja, que o cachorro tem pele laranja. Raramente não há pele laranja. Ele pinta, tá certo? Então as cores dependem de sua vontade. Olha aí, ó. Já que o uso arbitrário da cor, olha a segunda característica, a cor dos objetos deixa de imitar a realidade. Por que as cores dos objetos não são igual à da realidade? Porque o artista não quis. O artista, através da cor, quis dar um novo significado à sua obra. Ele quis, então, passar a produzir uma obra que fugisse do realismo, que fugisse dessas representações que muitos, inclusive ricos burgueses, gostavam. E, por fim, sua terceira característica, ó, o uso intenso da tinta, pura em áreas bem definidas. Ou seja, as suas cores elas vão ser intensas, cores fortes, porque são as cores típicas lá do Tahiti, como vocês podem ver aqui, ó, algumas pinturas. Jacó e o Anjo, ainda da época que ele vivia na França, em Paris. Mas já essas três, ó, vocês podem ver que são pinturas típicas de quando ele viveu no Tahiti. Vejam
aquilo que ele deu preferência de pintar, as pessoas comuns, simples, a paisagem comum, simples. Você pode perceber isso, pessoal, tá certo? Então aqui eu finalizo a nossa videoaula. Queria agradecer a atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal. Bons estudos.